Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia. Hoje, dia 28 de maio, sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor? Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial do Evangelho do dia. Muito obrigado por essa devocional bíblica. Muito obrigado por esse tempo, Pai, que nós passamos lendo a Tua Palavra, aprendendo, reaprendendo, ouvindo de novo e conseguindo, ó Deus, crescer espiritualmente. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia tão agradável e tão abençoado por Ti. Agora, Pai, nos dê, Deus, uma sexta-feira cheia da Tua bênção. Que hoje possamos refletir na morte de Cristo, possamos ter um dia abençoado. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Louvado e bendito Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eliane Maria Lopes, Jussara Tex, você que está ao vivo, você que vai assistir depois no Facebook, você que vai assistir pelo WhatsApp, pelo YouTube. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Como a Solange Galveia, a Mônica Moreira, a Ione, que está conosco hoje. Solange, Deus te abençoe, a Gabriela. Hoje é aniversário da irmã Leia, mãe, 79 anos. E hoje também ela está tendo a alta da Covid. Que benção, né? Hoje então vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho lá na nossa querida Leia. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, Deus os abençoe rica e abundantemente. Pastor Zé Mauro, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, vamos pegar o Evangelho desse dia 28 de maio, sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. Amém? Esse dia tão especial, vamos estar lendo em nome de Jesus e recebendo essa palavra no nosso espírito e no nosso coração. Nesse dia tão lindo e tão importante para a nossa vida. Marcos 10, 11 a 26. E disse-lhe Jesus: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. E os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a seu caminho, um homem correu ao seu encontro. Ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus. Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha que palavra linda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está esta palavra santa, Deus. Palavra que fala aos nossos corações, palavra que nos abençoa tremendamente. Muito obrigado, Deus, por esse evangelho tão especial. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Na segunda-feira, dia 24 de maio, nós lemos essa parte final do Evangelho. Do 11 ao 16 é uma parte nova. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, pegar esse Evangelho e aplicar para a nossa vida. Jesus está ensinando valores que não existiam na sua sociedade. Não é? E é interessante que nesse Evangelho de Marcos hoje, ele apresenta 3 valores que na sociedade da sua época não existiam. São valores diferentes dos valores do mundo. Quais são eles? Primeiro, a relação do marido com a sua esposa. Segundo, a relação das pessoas com as crianças. Terceiro, a relação da pessoa com o dinheiro. São 3 relações que Jesus dá um significado totalmente diferente. Por exemplo, na época de Jesus, no Novo Testamento, a prática do divórcio autorizada por Moisés, ela ficou tão, mas tão plástica, né? Tão superficial, que homens trocavam de mulher como trocam de roupa. A mulher cozinhou mal, ele simplesmente dava carta de divórcio. Essa mulher é muito chata, carta de divórcio. Não arrumou a cama, carta de divórcio. Não varreu a casa, carta de divórcio. Está reclamando muito, carta de divórcio. Ou seja, a mulher é tratada como coisa. Inclusive na época romana, no artigo romano número 5º, escravos, bens, esposa, né, estavam na lista dos bens. A mulher era uma propriedade que o homem tinha. Ora, se um rádio quebra, eu jogo fora. Se a mulher adoecia, ele trocava ela por uma mulher mais
mais jovem, sem doença, né? sem comorbidade. A palavra nova é essa, não é? Então era normal, era simples, não é? Essa opressão do homem sobre a mulher. Não era uma opressão apenas para usar, mas também era opressão para descartar, para jogar fora, para simplesmente abrir mão. É interessante, irmãos e irmãs, que nós vivemos hoje relacionamentos descartáveis, como o copinho descartável de água, que a pessoa usa e joga fora. Lembro, ainda era jovem, fui trabalhar numa empresa e a moça que trabalhava comigo era a segunda esposa do dono. E ela falou assim, a gente simplesmente passando pela avenida, nos vimos, nos apaixonamos. Eu era casado, eu fui terminar meu casamento para ficar com ele. Ele também era casado, terminou o casamento para ficar comigo. Com um olhar, né? Ou seja, relacionamentos descartáveis. A pessoa ainda diz, não houve briga, não houve confusão, não houve nada. Simplesmente eu me apaixonei por ele, se apaixonou por mim e deu tudo certo. Né? E assim a pessoa vai vivendo a vida, sem edificações, sem fundamentos, né? Sem zelo. São relacionamentos descartáveis. E aí Jesus diz assim no Evangelho de hoje, versículo 11. Olha que coisa interessante. Jesus lhe disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Não é? Jesus dá essa palavra justamente porque na sua época as pessoas simplesmente, baseado na lei de Moisés, dava a carta do divórcio. Mesmo o Evangelho mostrando aqui o homem repudiando a sua mulher e a mulher podendo repudiar o seu marido, na realidade o que acontecia era muito diferente, né? Era o marido que tratava a mulher como coisa e a repudiava. Jesus vai contra essa determinação de Moisés. Jesus vai contra essa permissividade dada pela lei. Mas esse evangelho, querido, não é para o mundo. Isso eu já tenho ensinado aqui. O evangelho não se encaixa nos valores do mundo. O mundo não precisa viver o evangelho. Não adianta a gente criticar o mundo à luz do evangelho, porque o mundo não vive o evangelho. O evangelho é para a nossa vida. Não é? O evangelho é para pessoas que nasceram de novo. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Não é? Jesus está falando para a sua comunidade da fé. Enquanto os judeus se separavam por causa da lei de Moisés, e fazem isso até hoje, eu lembro que eu fui numa certa sinagoga, uma pessoa falou assim, aquele cantor ali já separou 5 vezes, porque na nossa lei judaica é permitido. Não é? Então, Jesus não está falando isso para esse grupo A ou B. Ele está falando para a sua comunidade da fé. Para aqueles que iriam segui-lo. Jesus está defendendo um casamento sólido. Jesus está defendendo vidas unidas, felizes, abençoadas. Casamento que tenham edificações certas. Nós sabemos vários motivos que levam a pessoa ao divórcio. E nós não ignoramos o sofrimento dessas pessoas que muitas vezes precisam se divorciar. Mas o contexto é justamente esse.
não deixar que o nosso relacionamento conjugal seja um relacionamento plástico, artificial, que de uma hora para outra escreve-se uma carta do divórcio porque a pessoa já está buscando um outro, a pessoa está buscando já um terceiro, né? É muito interessante isso. Essa lei de Moisés, ela passou a revigorar na igreja a partir da Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, os protestantes redescobriram a lei de Moisés e começaram a causar essa confusão que muitas vezes nós temos hoje. Mas Jesus, ele abençoa o casado, abençoa o solteiro, abençoa o viúvo e abençoa também o divorciado, sem fazer acepção de pessoas. Mas Jesus está ensinando uma edificação, principalmente para aqueles que vão iniciar uma vida conjugal. Porque muitos já iniciam uma vida conjugal pensando na separação daqui a 2 semanas. Um certo casal sendo entrevistado diz assim, aqui é o amor eterno até quando durar. Olha, então não é eterno, não é? Então uma orientação de Jesus contra uma prática da sua época. E contra uma prática também da nossa época, né? Essa é a verdade. A outra orientação de Jesus, querido, é com relação ao relacionamento e o trato que damos às crianças. O Evangelho diz assim, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoassem, mas os discípulos os repreendiam. A única coisa que aqueles pais queriam era que Jesus colocasse a mão sobre as crianças e abençoasse as crianças. Não é? E é interessante que essa palavra abençoar pode ter vários significados. Abençoar com cura divina. Abençoar com uma imposição de mãos para que aquela pessoa saísse dali abençoada, feliz, com livramento. Ou talvez tinha crianças sentindo dores. Então abençoar não significa apenas colocar a mão e a pessoa sair debaixo de uma proteção de bênção. Mas significava também sanar as dores daquela pessoa. Trazer bênção sobre aquelas crianças que talvez estavam doentes, vomitando, dor no estômago, dor de cabeça, crianças sofrendo. Quando aqueles pais ou aquelas pessoas trouxeram algumas crianças, não muitas, algumas, os discípulos repreendiam. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu começaram a repreender. Porque na estrutura social da época, muito parecida depois com a estrutura medieval, a criança, na realidade, quase não era um ser. Era uma coisa que no futuro iria se transformar num homem ou numa mulher. As pessoas só aproveitavam as crianças para mão de obra infantil. Agora, dar atenção à criança, cuidar da criança, permitir que a criança também fale, dê ideias, não é? Eles achavam que a criança iria atrapalhar o culto, ia atrapalhar Jesus. E eles não permitem que as crianças se aproximem de Jesus. É interessante que as crianças não iam se aproximar de Jesus para conversar com Jesus. Elas não iriam aproximar de Jesus para tirar o tempo, a atenção de Jesus. Ainda assim, isso seria maravilhoso.
Mas a única intenção dessas crianças chegarem até Jesus é para serem abençoadas. Mas os santos discípulos ainda não tinham esse conhecimento. Por quê? Porque eles eram condicionados pelos costumes da sua época, da sua história. Eles eram condicionados por aquilo que eles estavam vivendo, pela sua sociedade, pela estrutura social da sua época. E na estrutura social da época, criança perturba, criança não pode se aproximar, criança não tem fala, criança não tem vez. Não existia ministério de trabalho com criança. Não existia ministério infantil. Simplesmente as crianças eram jogadas de lado até se transformarem em homens ou mulheres, ou seja, em seres humanos. Aí sim podia acolher. Era realmente um preconceito contra as crianças. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. É interessante você contar no Evangelho quantas vezes aparece essa palavra, esse verbo indignar-se com relação a Jesus. Quando Jesus viu que as crianças estavam sendo impedidas de se aproximar dele, ele fica indignado. Não é? Indignado contra o que estava acontecendo. Jesus diz assim: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeça, porque dos tais é o reino dos céus. Deixe que essas crianças venham a mim. Não impeçam dessas crianças se chegarem a mim, porque dos tais é o reino de Deus. As crianças não entendem, mas o reino de Deus é delas. As crianças vivem situações difíceis, mas o reino de Deus é delas. Imagine agora quantas crianças estão em campos de refugiados. Nós, Brasil, estamos passando por uma situação terrível. Crianças Yanomamis desnutridas. Um garotinho de 10 anos pesando 8 quilos. Não é? Crianças sofrendo abuso sexual. Essa semana foi preso uma pessoa terrível, terrível. Ela filmava, logicamente com pessoas, né? Estupro de criança. Crianças que sofrem desnutrição, violência sexual, crianças em campo de refugiados. Eu estava acompanhando as crianças cristãs em Alepo, sofrendo no período do Estado Islâmico, né? Crianças cristãs atravessando todo o deserto do Iraque, fugindo dos terroristas. Hoje nós temos, gente, cerca de 1 milhão de palestinos cristãos. E eles não são chamados de árabes, nem mesmo de palestinos. Eles são chamados de nazarenos. É uma forma depreciativa de destruir a fé dos cristãos. Nazarenos. Nas casas que os cristãos eram expulsos, eles colocavam assim o símbolo em árabe da palavra nazareno. Olha que coisa terrível, gente. Uma coisa terrível, terrível. Não é? E quantas crianças sofrendo? Nas comunidades,
entre os ribeirinhos. E a palavra do Senhor diz assim, olha, deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. Não é? Orar por essas crianças, fazer de tudo para que essas crianças consigam vida e justiça, levar essas crianças a Cristo. Irmãos e irmãs, nós precisamos voltar. Por causa da pandemia, quantos ministérios infantis deixaram de existir? Quantos? Nós louvamos até a Deus pela Patrícia Cabral, tem feito um trabalho espetacular. Mas quantos ministérios infantis deixaram de existir? Quantas crianças têm sofrido nessa pandemia? E Jesus diz hoje, deixe que as crianças venham a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E aí agora Jesus, aproveitando esse momento, ele traz para a gente uma doutrina. Olha que coisa linda. Uma doutrina de fé, de vida e de prática. Ele diz assim, em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu fazia isso com a Lídia, com o Estevão, colocava ele num lugar alto, falava, pula, eles pulavam. Né? Criança, ela é aberta para receber. Não é? Se você der uma bala para uma criança, ela recebe. Principalmente se ela te conhece, né? Jesus diz, olha, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Que Deus coloque na nossa vida essa graça de receber o reino de Deus como criança. Eu quero receber o Evangelho de Jesus. Eu quero receber as palavras de Jesus. Eu quero receber os milagres de Jesus sem questionar. É importante, lógico que é importante, em pedagogia, na aprendizagem, no desenvolvimento do conhecimento, é importante o questionamento. Lógico que é importante. Agora, irmãos e irmãs, com relação aos ensinamentos de Cristo, ou a pessoa recebe ou não recebe. O que as pessoas fazem? Elas pegam o conhecimento de Cristo e tentam adaptar esse conhecimento de Cristo para conseguir degustar e engolir. Olha que coisa interessante. Não é? Mas não é dessa forma. É receber o reino de Deus como uma criança. Receber sem questionar. Receber sem qualificar ou desqualificar. Mas se Jesus está falando, se é Evangelho de Jesus, eu vou receber para a minha vida. O Evangelho de Jesus não pode ser de livre interpretação. O Evangelho de Jesus tem que ser acolhido e recebido. Com sabedoria, com entendimento, mas tem que ser recebido. Assim como a criança recebe com facilidade, é desprendida para receber, não se arma para receber, não é? Por isso que muitas pessoas até abusam de criança, porque criança é muito sensível. Ela simplesmente recebe, mas Jesus está tirando esse aspecto positivo e dizendo assim, olha, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Se você quiser receber o reino de Deus com cabeça de adulto, receber o reino de Deus com cabeça de filósofo, com cabeça de experiente, você não vai entrar nele.
As pessoas param para pensar, vamos ver se eu vou aceitar Jesus ou não. Aí começam a argumentar, trazem suas experiências, trazem suas religiões, trazem suas filosofias, trazem suas leituras e não entram no reino de Deus. A pergunta a frase talvez seria essa: se pensar muito, não entra. Mas não é isso, querido. É um coração desprendido. É a pessoa que diz assim: Senhor, eu quero e eu preciso entrar no reino de Deus. Eu recebo o reino de Deus assim como uma criança. Eu recebo, Senhor, o reino de Deus na minha vida assim como uma criança. O reino de Deus hoje vai atuar na minha vida. O reino de Deus vai dirigir minha história. O reino de Deus vai mudar meus valores. Eu recebo o Evangelho como uma criança, porque eu quero entrar nele. Olha que frase, gente. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Receber como uma criança, receber sem estar armado, receber sem preconceito, receber o reino de Deus. É Jesus que quer te abençoar, é Jesus que quer ministrar na tua vida e você recebe o reino de Deus como uma criança. Aqueles que não recebem o reino de Deus vão olhar para você e falar: você é fanático, você é bobo, vai acreditar nessas coisas? Não é? Como vários teólogos, isso é um mito. Isso não existiu, isso é a fé da igreja que criou essas coisas. O Evangelho foi criado por homens. Eu não aceito isso. Lógico que não. Para você entrar no reino de Deus, você tem que receber o reino de Deus como uma criança. Deus falou, eu recebo. Ele mandou pular, eu pulo. Eu sou de Jesus, estou no colo de Jesus, estou sendo abençoado por Jesus. Eu quero o Evangelho. Eu não quero ficar questionando, eu não quero ficar costurando para cá, cortando para lá, amassando para cá, para que o Evangelho caiba na minha vida. Não é? Eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente receber o Evangelho, o reino de Deus, como uma criança. E aí, amados irmãos e irmãs, 17 diz: pondo-se Jesus a caminho, então, tomando as crianças nos braços, Jesus não apenas colocou a mão para abençoar, mas pegou as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoava. Jesus acolheu essas crianças. Jesus abraçou essas crianças e disse: olha, deixa elas virem. Então Jesus, nesse Evangelho, ele mostra o seu conceito sobre o casamento, sobre a relação, a forma do homem tratar a sua mulher, ou a forma do cônjuge tratar o outro cônjuge, a forma como tratamos as crianças. E por último, o Evangelho de segunda-feira, como tratamos o dinheiro. Não é? Para a mentalidade judaica, ser abençoado era ter muito dinheiro. Sendo assim, hoje, o homem mais abençoado do mundo, o homem que mais tem Deus no mundo, é o dono da Amazon, porque ele é o homem mais rico do mundo. Ele é a pessoa mais abençoada do mundo por Deus, aquela que mais tem Jesus, que mais tem Deus, aquela que mais segue o Evangelho, porque ela é a pessoa mais rica do mundo. Jesus diz que não é assim. Jesus faz o convite para um rapaz rico
se transformar num pobre. Jesus faz o convite para os seus discípulos entenderem isso. Quando os discípulos ouvem Jesus falar isso, os discípulos falam: quem pode se salvar? Não é? A tua riqueza não é o dinheiro que você tem. A tua riqueza não é a saúde que você tem também não. A tua riqueza é Jesus. Se você tem Jesus, você está rico. Você está próspero. A sua vida é abundantemente feliz. Assim como Ele alimenta os pássaros, alimentará a sua vida. Assim como Ele veste o lírio do campo, Ele vai vestir sua vida. Você é abençoado pelo Senhor. Tendo ou não tendo, você é a pessoa mais rica do mundo. Os maiores tesouros dessa terra. Olha para o céu, as estrelas. Ontem estava a super lua, né? Olha a lua, as estrelas. Olha a riqueza que o teu pai tem. Tem pessoas brigando por causa disso, daquilo outro. Eu lembro um caso de um homem que deu uma enxadada nas costas do outro, não matou não. Deu uma enxadada nas costas do outro por causa do terreno, porque botou o marco meio metro para lá, ou meio metro para cá. Não é? Olha que coisa terrível, gente. Mas escuta bem, o teu tesouro, a tua riqueza é o Senhor Jesus. Aquele jovem rico, ele não quer ser pobre. Ele não quer dar tudo para os pobres e seguir Jesus. Porque o tesouro dele era o dinheiro que ele tinha. Essa era a riqueza dele. Agora, os discípulos aprenderam que a riqueza verdadeira nesse mundo é ter Jesus, é seguir Jesus. Você é próspero, você é abençoado, você é rico, você é feliz, você é bem-sucedido, você é tremendamente abençoado, porque você tem Jesus. Você adora Jesus, você glorifica Jesus, você crê no Evangelho de Jesus. Então tua vida é abençoada. É dessa forma que nós devemos ver a riqueza desse mundo. Nada desse mundo é riqueza. A nossa verdadeira e única riqueza é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos dará sabedoria para investir o nosso dinheiro, o nosso trabalho. O Senhor Jesus dará sabedoria para a gente ajudar o próximo e para a gente também ser ajudado pelo próximo. Glória a Deus. Mas essa não é a nossa riqueza. Nossa riqueza é Jesus. Nós já somos abençoados, já somos prósperos, já somos felizes. Que bacana o Evangelho de hoje, ensinando o valor do outro, do cônjuge, ensinando o valor da criança e ensinando a verdadeira riqueza que é seguir Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã especial e por esse Evangelho. Coisa boa, Senhor, é ouvir a Tua voz. Coisa boa, Senhor, é crer no Senhor. Eu já coloco, ó Deus, milhares de crianças, milhões de crianças que estão vivendo, ó Pai, em campos de concentrações, campos de refugiados, em lugares de exploração infantil, de trabalho sexual, milhares de crianças viciadas em drogas. Senhor amado, que tristeza, Senhor. Oramos por elas, queremos, ó Deus, abençoá-las e queremos também, ó Pai, em nome de Jesus, levar Jesus e deixar que essas crianças consigam chegar a Jesus. Deus, que nós não venhamos ser impedimento
para que o teu evangelho alcance todas as pessoas na face da terra. Muito obrigado, Deus, por esse evangelho que nos ensina, Pai, a verdadeira riqueza que é Jesus. Que nos ensina, Senhor, a acolher o outro, a não descartar relacionamentos, mas ter uma vida fundamentada no Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que alegria. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Leia, mãe da Leinha, a Leinha e o Mateus, e o Neto, eles estão se recuperando da Covid. Olha que bem, tiveram alta já, né? E a Leia hoje completa 79 anos, hein, Leia? Vai ter bolo, cajuzinho e pastel de carne lá na casa da Leia. Né? Parabéns, Leia. Amém? Amado, vamos orar nesse momento pelas pessoas que nos pedem oração. São muitas pessoas, né? Recebi agora um pedido de oração de uma moça que está grávida e está com Covid, internada, foi entubada, né? Recebemos também pedido de oração de pessoas enfermas. O dia inteiro eu recebo muitos pedidos de oração e na hora que eu recebo eu oro, na mesma hora, né? E vamos colocar isso diante de Deus. A irmã Marina, ela operou já a perna, graças a Deus. Orar para que ela consiga se recuperar bem, em nome de Jesus, né? Orar pela Maria Paula. Ontem a Penha passou notícias sobre essa criança, adolescente de 16 anos, que está lutando contra essa enfermidade grave. Orar pela Paulinha, pelo Evanil, pela Dimar, que já teve alta, está em casa, pela Dona Maria, Moisete, a Ivete, a Luzia. Orar de uma forma muito especial pelo seu Osmar, que teve trombose na sua perna direita, né? E orar pelas pessoas que nos pedem oração, a querida Madalena, todos os irmãos e irmãs. Tem mais aniversariante aí, mãe? Acho que amanhã é aniversário da Liz. Amanhã é aniversário da Liz? Acho que está aqui, amanhã é aniversário do meu anjinho, Liz, da Nathalie, que eu tô. Ah, que beleza, hein, Liz? A Nathalie, então a Nathalie já está fazendo os cajuzinhos. Não é? Que legal. Eu fui no aniversário de 1 ano da Liz, hein? Foi linda a festa, né, mãe? Muito lindo, muito bíblico, uma festa muito de crente. Foi realmente um culto de crente. Gostei muito. Bênção do Senhor. Muito bom, vamos então orar. Coloca aí seus pedidos de oração. Tem mais aniversariante? Vocês viram como a Marisa que me ajuda, gente? Ela vê aqui os aniversariantes. Quando eu me engasgo na palavra, me ajuda a desengasgar. De vez em quando vem embaixo das minhas costas, para a palavra sair. É uma maravilha, hein? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós colocamos, ó Pai, os enfermos nas suas mãos. Colocamos, ó Deus, todos os pedidos de oração. Deus amado, olha aí o pedido da Gabriela, pedido das irmãs, do Alex, pedindo por sua família. Pai amado, nós confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia. Deus, abençoa a família. Abençoa aquela vida que está desempregada, Deus. Aquela pessoa que está procurando emprego, abre portas, Pai. Deus amado, ontem também orei por um rapaz chamado Sidney, irmão da Márcia, que também está com Covid. Deus venha, Senhor, abençoar, Pai. Deus, nós estamos vivendo essa situação tão difícil, Senhor. Pai amado, estamos, ó Deus, iniciando uma terceira onda de Covid. Mas o Senhor é poderoso para paralisá-la e para trazer a vitória e a cura. Oramos pelo nosso Brasil. Oramos pelo enfrentamento dessa pandemia. Pai amado, o Brasil no mundo inteiro, os países olham para o Brasil e colocaram a cor vermelha no Brasil.
Brasil e Índia, os aeroportos, os portos, as entradas estão fechadas para nós, devido à pandemia em total descontrole. Mas nós cremos, ó Pai, que só vai mudar a sorte dos brasileiros. Mas não pedimos só por nós, pedimos também pela Índia, Pai, e pelos países da América do Sul, da África, que estão vivenciando essa situação tão difícil. O mundo foi paralisado por essas enfermidades. Meus amados, toma nas tuas mãos, Senhor, cientistas, médicos, infectologistas e seus parentes, que tenham, Pai, lutado bravamente contra esse mal. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, nossa vida. Nos dê o livramento da Covid. Obrigado, Deus, pelos aniversariantes, pela irmã Leia, Liz amanhã. Muito obrigado, Deus, pela bênção, Senhor, da Leia, Mateus e a Leinha ter se recuperado da Covid. Pai amado, agora, Deus, venha trazer tua paz. Que esse dia seja tremendamente abençoado por ti. Todos os nomes, todas as pessoas, Senhor, eu coloco diante de ti, orando e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que alegria, que bom tê-los aqui. Nós iremos dar a bênção apostólica. Não sai daí, espera a bênção apostólica. Quero apenas lembrar vocês que hoje, 3 horas da tarde, tem o nosso encontro com a cruz. E às 22 horas, nossa vigília. Então não perca a vigília hoje, às 22 horas. O nosso encontro com a cruz, às 3 horas da tarde, se você puder. Se não puder, assiste depois, que nós vamos publicar aqui no Facebook. Amém? E amanhã, sábado, é o nosso sábado da 8ª semana do Tempo Comum. E será muito maravilhoso. Amém? Domingo, agora, domingo da Santíssima Trindade. É quando encerrou o ciclo da Páscoa, o domingo seguinte, depois do Pentecoste, nós anunciamos, pregamos a nossa maior doutrina, que é a doutrina da Trindade. Amém? Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia abençoado, próspero, feliz, de livramento, de cura divina. O Senhor venha abençoar Tereza Pereira em nome de Jesus. Ontem, durante o Evangelho do dia, né, Tereza? Foi atender a campainha, levou um tombo, mas está bem, graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida, amada Tereza Pereira, em nome de Jesus Cristo. Deus te dê a recuperação plena. Eu abençoo a Tereza Pereira em nome de Jesus. Amém? Vamos então, querido, receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Com Jesus é só vitória. A paz. Deus te abençoe rica e abundantemente.